Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre manejo. Retomando um pouco o vídeo anterior, eu queria partir de alguns pressupostos. Em primeiro lugar, considerar o seguinte, que o usuário de substâncias psicoativas, ele é um indivíduo imerso numa cultura de consumo. Então, ele consome uma substância dentro de um ambiente que corrobora aquilo, que torna aquilo uma coisa normal, uma coisa corriqueira. Então, é só a gente imaginar um usuário de álcool que bebe às 10 da manhã num boteco onde é normal beber às 10 da manhã e comer um ovo colorido, né? Ou a gente imaginar fumantes fumando às 7 da manhã no ponto de ônibus. Ou a gente imaginar usuários de cocaína usando cocaína em grandes quantidades numa boate, né? Então, as culturas, elas tornam comportamentos de uso aparentemente considerados fora da curva, normais. Então, quando algum indivíduo resolve abandonar um consumo, ele também, às vezes para ele é mais difícil abandonar aquela cultura de consumo do que a substância em si. Então, essa é uma questão. Então, não basta abandonar o uso, né? Ele precisa também abandonar aquele estilo de vida ao qual ele estava inserido. Isso pode parecer, isso não é qualquer coisa. Então, é só a gente imaginar uma situação nossa. Só imaginar uma situação, algum aspecto cultural ao qual você está inserido. Vamos supor que você gosta de fazer jardinagem. Vamos supor que você resolva abrir mão disso. Pode parecer simples, você joga fora os seus objetos, joga fora as suas plantas e está tudo resolvido. Pode parecer simples, mas os seus amigos um dia vão te ligar tirando uma dúvida sobre aquela planta, ou você vai ser surpreendido um sábado na sua casa por 5 amigos que querem te levar para a Serra do Mar para fotografar bromélias. Quer dizer, o passado bate à sua porta. Então, não é simples deixar de usar uma substância, porque o passado também bate à porta desses usuários. Então, a hora que eles decidem dizer não, é preciso ajudá-los a conseguir seguir dizendo não. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que, biologicamente, ele está organizado para dizer sim. E ele vai continuar dizendo sim, por mais que ele queira dizer não. Então, num primeiro momento, é difícil contar com a cognição dele. A cognição dele, num primeiro instante, se encontra a serviço da vontade de usar. Então, sempre que disparar, ele vai acabar usando, por mais que ele não queira. Até ele conseguir dizer não por ele próprio, talvez leve aí algumas semanas. O que a gente vê, o que os estudos mostram, o que os estudos longitudinais mostram, é que os estudos longitudinais mostram que os usuários têm uma primeira recaída nos primeiros 100 dias. Então, olha a importância da gente monitorar bem os nossos pacientes nos primeiros 100 dias. Né? A partir dos primeiros 100 dias, quem não recaiu, a chance de chegar ao primeiro ano sem recair é da ordem de 80%. O que está acontecendo aí? Provavelmente, biologicamente, a capacidade do cérebro de aprender coisas novas ou desaprender alguns comportamentos já tá acontecendo. A plasticidade já está começando a atuar. Então, é importante, nesses primeiros 90 dias, a gente garantir que o cérebro consiga funcionar dessa forma. É importante a gente facilitar para o nosso paciente que ele consiga implementar as mudanças de estilo de vida que ele tem que implementar, né? Ajudando a lidar com essa cultura de uso onde ele estava inserido. Tudo isso a gente pode ajudar. A gente considera hoje que 4 eixos são essenciais para que o usuário consiga ficar sem usar. Em primeiro lugar, é o monitoramento, né? É essa ideia assim, de introduzir para o usuário um controle social baseado em metas de comum acordo, né? Então, muitas vezes, o que é muito comum, né? A gente nota, o usuário
vem com uma proposta, a gente junta com ele, a família, a gente, banca, ele recai, aí você junta de novo, refaz toda a proposta, recai, refaz toda a proposta. Onde está o erro aí? É em refazer toda a proposta sem ter consequências ou metas. O que se deve fazer? Um monitoramento com metas, pautado em regras que ficam acima da gente. Um exemplo disso é o teste. Então, a gente combina muitas vezes que a pessoa vai ser testada para cocaína semanalmente no consultório. Da mesma maneira que o vigilante do peso faz a balança, não para vigiar a pessoa, né? A pessoa sobe na balança toda segunda-feira para mostrar para ela mesma que ela está conseguindo perder peso, que o esforço dela em fazer dieta, ir à academia, está funcionando. Ou em última instância, se no domingo ela está frente a frente com o pudim ali e fala assim, vou comer, ela pode se dizer, não, eu passei a semana inteira, fiz dieta, comi alface, deu tudo certo. Amanhã eu vou pesar, não vou comer o pudim hoje. Então você fortalece a capacidade dela em dizer não. Então, esse é um aspecto essencial. Ou você oferece monitoramento nesse começo, ou você não fortalece a capacidade desse indivíduo em dizer não. Você precisa oferecer para essa pessoa atividades prazerosas substitutivas, não querendo competir com a droga, né? Mas você precisa oferecer outras atividades. Aí você vai sentar com ela e pensar o que ela gosta mais. Claro, a gente sempre pensa em atividades começo, meio, fim, onde a pessoa sinta resultados com maior rapidez. Um curso de curta duração, esporte, atividades culturais, religiosas, né? Isso tudo é muito importante. Ambientes e pessoas de não uso. Então, aí as salas de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Naranon, Alanon, tudo isso é muito importante, né? Porque essas pessoas, especialmente num primeiro momento, considerando que elas estão inseridas em culturas de uso, elas precisam de ambientes e culturas de recuperação, né? Especialmente num momento em que elas só sabem falar sobre drogas, elas precisam ter espaços para falar sobre recuperação. Então, até ela ampliar o repertório dela para outras coisas, ela precisa ter esses ambientes. E o quarto eixo é o manejo do estresse, que é o principal fator de recaída para esses usuários. Eles precisam aprender, então, a lidar com a realidade de outras formas. Eles precisam aprender, essencialmente, a negociar com a realidade, né? E com o estresse e com a frustração que isso gera. E aí tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas, né? Desde medicação até linhas diversas de psicoterapias, acompanhamento terapêutico, enfim, uma série de coisas, apoio familiar, uma série de coisas que a gente lança a mão para estruturar esse usuário. Mas o que é importante se observar é que esses 4 eixos, eles podem e devem estar em qualquer proposta terapêutica que vocês imaginarem, seja no seu consultório particular, seja numa clínica, seja num ambulatório, seja numa proposta de saúde pública macro. Esses 4 eixos hoje, eles precisam existir para que esse usuário tenha uma chance maior de conquistar uma estabilidade na sua abstinência e, em decorrência disso, aumentar ainda mais as suas chances de recuperação. Acho que é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.